gente queria agradecer aí todos vocês pela participação. É uma honra muito grande aqui para a DoUp a gente está tendo esse bate-papo, assim como a Evandra mencionou, né? Num momento tão difícil que a gente está passando, é um oásis, né? No meio de tanto problema que a gente vem passando, né? Para explicar para vocês um pouquinho, né? Para quem a gente fez esse projeto da live exclusivamente para as nossas clientes, né? E aí a gente acabou abrindo, então tem pessoas que não conhecem a DoUp, vou explicar para vocês de maneira bem rápida o que é a DoUp. Né? Bom, eu sou o Edu, né? Para quem não me conhece, sócio aqui, fundador da DoUp, assim como o Thiago que estava conversando com vocês. E a DoUp, ela surgiu de uma necessidade que eu e o Thiago a gente viu uma possibilidade de investimento no mercado, né, relacionado à moda, de trazer a moda para o mundo real, né, através de uma consultoria que ela fosse acessível a todas as mulheres e para toda e qualquer mulher, né? Então, hoje na DoUp a gente tem diversos produtos na prateleira aqui de consultoria de coloração, consultoria de imagem grátis, que é um pouco dessa que o Thiago, que a maioria de vocês aí já passaram. A gente tem consultoria de guarda-roupa, enfim. Todos esses produtos de prateleira que a gente tem aqui na DoUp, ela foi feita para todas as mulheres, da mulher do PP ao 4G, para a mulher da renda A à renda D, sabe? Então, o nosso principal objetivo é, de fato, trazer essa consultoria para o dia a dia e de uma maneira acessível e para toda e qualquer mulher, né? E aí, por que a gente escolheu o tema, né, armário cápsula, né? Ele é um tema que ele está muito associado à nossa essência aqui como empresa, né? Porque a gente prega muito aqui nos nossos atendimentos, né? Vocês que já passaram sabem, é versatilidade, né? É a questão de você deixar um pouco de lado as roupas que você mais amou, que você achou incrível, que ela tem uma usabilidade baixa, né? Você consegue ela em um único look, né? Deixar ela um pouco de lado para você usar peças cada vez mais versáteis e que combinem aí com o seu estilo de vida. A gente sempre trata, que acho que vai ter muito a ver com o que a Alba vai dizer aí para a gente aqui agora, né? A gente, na DoUp, a gente ensina muito, tem a questão da compra planejada. É muito diferente você fazer uma compra planejada, com um profissional te ajudando, você testando ali na hora e testando todas as possibilidades possíveis para aquela peça, do que aquela compra impulsiva de shopping, quando a gente está andando e vai pegando shopping e leva a roupa para casa e vê que não tem aderência nenhuma ao guarda-roupa, né? Então, esse negócio da compra planejada em detrimento da compra impulsiva é também um dos nossos lemas aqui que a gente tem na DoUp, tem tudo a ver com a apresentação, né? E também essa questão da gente compartilhar o nosso ensinamento com as nossas clientes a ensinar a planejar o guarda-roupa correto, né? Acho que esse é o motivo pelo qual a gente escolheu esse tema aqui para trazer para vocês, né? Imagem. E aí eu encontrei a Alba, né? Que através do Senac ela me propiciou para a DoUp diversas possibilidades aqui em termos de negócio, de visões, enfim. E foi uma honra, um grande presente meu, né? Meu primeiro movimento sabático, na verdade, foi o curso de consultoria de imagem que eu fiz junto com a Alba lá no Senac. Então, queria muito compartilhar tudo isso que ela mostrou para mim e que ajudou a DoUp se tornar o que ela se tornou para vocês aí também. Tá? O encontro hoje ele vai ser dividido, então, nessa primeira apresentação da Alba. Depois, na sequência, a gente vai fazer um armário cápsula na prática. Na verdade, eu desafio o Thiago a montar um guarda-roupa cápsula, que vocês vão entender daqui a pouco o que é. E ele montou e não quis nem me mostrar, né? Obviamente que eu vi aqui algumas peças, mas o porquê ele escolheu cada uma das peças dentro desse desafio, ele não quis me contar. E aí, no final, a gente tem, depois disso, a gente tem uma surpresa para vocês, que está relacionada um pouco a
que aparece aqui no canto da tela, que é o box do Up. E aí a gente vai passar, depois dessa apresentação, as práticas da semana, porque o objetivo é que todas vocês aqui, de alguma maneira, comecem a pegar essa metodologia, ou enfim, esse conceito do armário cápsula e tentem levar para a vida de vocês. Obrigado pela participação sua, é uma honra muito grande, Ativei, né? aqui. Oi, obrigada, Edu. Seja bem-vinda. Você Obrigada. consegue apresentar aí, será? Vamos ver. Consigo. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao Edu e o Thiago. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Acho que é isso que o Edu falou, é um momento da gente poder se encontrar, conversar e trocar com outras pessoas, todo mundo muito intocado, muito em casa, né? Então, acho que é um momento importante. É um prazer. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Thiago. Veio aqui no Espaço com as meninas, foi um prazer te conhecer. Alba, essas alunas suas aí que você vai pegar agora para falar com elas, né? São todas meninas maravilhosas, todas aquele aluno que você fala e ali todo mundo abre, sabe? Todo mundo se pega aquilo e se transforma de alguma maneira, tá bom? Legal. Então, pessoal, então hoje eu vim falar com vocês sobre armário cápsula, tá? Vou explicar um pouquinho o que é isso. Eu sei que esse termo, às vezes, ele parece uma coisa difícil, feita, então vou explicar um pouquinho o que é. E aí, vamos falar um pouquinho como conseguir esse armário cápsula, tá bom? Mostrando a nossa agenda de hoje. Deixa eu ver se travou, pronto. A nossa agenda de hoje. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre quem eu sou e por que eu tô aqui. Eu acho que o Edu já explicou, mas é importante, né, vocês entenderem um pouquinho quem é essa pessoa que fala com vocês e por quê. Vou explicar o que é um armário cápsula. Depois a gente vai falar como organizar esse armário e se a gente não vai ter um armário realmente cápsula, o que a gente pode tirar para fazer o nosso dia a dia melhor. E depois vou deixar o meu contato, caso a gente precise. Quando o Edu me chamou, eu fiquei muito feliz com o convite, porque eu acredito que seja um tema leve para a gente tratar nesse momento. E a gente está vivendo um momento em que a gente, na nossa própria casa, a gente começa a perceber que é preciso ressignificar algumas coisas. Então, até os nossos objetos, as coisas que a gente percebe que está na hora de mudar, de dar mais significado para aquilo. Então, o que é útil realmente, o que não é. Então, eu acho que essa aula do armário cápsula casa muito bem com esse momento reflexivo que todos estamos tendo e que eu acredito que não seja meu, não seja só do Edu, acho que todo mundo está passando, de certa forma, por um momento de reflexão. A gente tem tempo para pensar, né? Às vezes a gente não tinha tempo para pensar e para parar, agora a gente tem. Então, o que a gente faz com esse tempo? E é um pouco isso, foi por isso que o Edu pediu, e eu acho interessante, assim, de todos os assuntos da consultoria, eu acho que esse seria o mais interessante para a gente tratar nesse momento. Então, falando um pouquinho sobre mim, as coisas estão todas interligadas, tá? Então, não tem uma ordem muito certa. Eu trabalho com varejo de moda desde que eu me conheço por gente. Os meus pais têm loja, então eu sempre trabalhei no varejo de moda, sempre estive... a minha loja chama Alba, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu sempre estive metida nessa história do varejo, da moda. E a moda foi que me possibilitou ser docente. Então, hoje eu sou praticamente professora, 100% integral. Eu dou aula no Senac como contratada, todos os dias, eu estou lá de manhã. Eu dou aula na Belas Artes também, e agora eu estou com alguns projetos de EAD, né? Com essa mudança que a gente está tendo da educação, a gente começa a falar um pouquinho mais de EAD, então eu estou com outros projetos que vão sair por aí logo. O que me possibilitou entrar na docência foi a consultoria de imagem. Dentro da área de moda, eu trabalhei no varejo, e dentro disso eu fiz um curso onde eu queria ser consultora, e eu trabalhei como consultora por um tempo, e até perceber que o meu lance realmente era ensinar e não, talvez, atuar como cliente. Então, hoje eu não atendo cliente, eu só estou realmente fazendo a parte de docência. Então, essa sou eu, tenho 37 anos, tenho 2 filhos. Então, se alguém aparecer por aqui, na verdade, eu tranquei a porta, então eles não vão aparecer. Falando um pouquinho de uma palavra que faz sentido, né? Quando eu comecei a consultoria de imagem, eu acho que todo mundo, vocês que passaram pelo processo com o Edu, com o Thiago, a gente começa a olhar mais para dentro, né? E uma das coisas que eu me propus nessa consultoria realmente foi organizar a minha casa. Então, eu usei a consultoria que eu aprendi para aplicar em outras pessoas em mim. E uma coisa que eu percebi que eu não precisava de mais espaço, eu precisava de menos coisa, eu tinha muita coisa, tá?
Eu não sou uma pessoa super minimalista, eu vou ao shopping, eu compro, eu tenho roupa, eu me visto da forma que eu gosto, mas às vezes a gente tem muita coisa que não tem significado. Então, isso eu percebi muito quando eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem e comecei a limpar minha casa. Eu, na época, contratei uma pessoa para organizar minha casa, para me ajudar, eu queria aprender também. E para vocês terem uma noção, depois de 2 semanas limpando a casa, os 2 finais de semana seguintes eu fiquei doente. Então, era tanta energia parada ali, coisas que não tinham significado, ou que já tinham perdido o significado, que isso, quando eu movi essa energia, limpei esse armário e fiz essa energia fluir, eu fiquei doente, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, como essa energia parada que está dentro do armário atrapalha a gente. Então, é isso que eu gostaria de falar. Às vezes, a gente não precisa ter pouquíssimas coisas, mas o que a gente tem que ser importante, tem que ter significado. Então, isso casa muito com a ideia da consultoria. Falando um pouquinho, então, mas o que é esse armário cápsula, né? Eu coloquei aqui uma linha do tempo para falar sobre ele. Então, o armário cápsula ele foi criado com esse termo por uma consultora de imagem. Ela se chama Suzy Fo, é uma consultora de imagem inglesa, que ela criou um termo e ela definiu o armário cápsula como um conjunto conciso de peças que satisfaçam as suas necessidades diárias. Então, ela queria dizer que você não precisa ter muita roupa para se vestir bem no dia a dia. O foco da Suzy realmente era se vestir bem e não minimalismo, ter pouca coisa, não consumir. Realmente era, olha, para se vestir bem, você tem que pensar, você tem que planejar. Esse armário tem que ser planejado e pensado. Então, ela criou esse conceito. O livro dela tem essa carinha aqui, chama Guarda-Roupa mesmo. Ela tem alguns livros, e esse é um deles. E esse conceito ficou, assim, famoso dentro das consultorias de imagem, até que nos anos 80, a dona Karen, a estilista, se apropriou desse conceito e começou a criar coleções que chamavam Seven Easy Pieces. O que são as Seven Easy Pieces da dona Karen? É uma coleção onde todas as peças combinam entre si. As 7 peças se combinam entre si. Então, em vez de vender uma peça para cliente, ela vendia 7, em que a pessoa atualizaria esse armário dela no final daquela coleção. Então, aqui vocês podem ver, tem um sobretudo, tem um body, tem aqui um vestido, tem uma blusa drapeada. Isso aqui é dos anos de 2011, tá? Não é tão antigo. E a dona Karen ficou muito famosa por ter se apropriado desse termo do cápsula. Então, ela vendia como se fosse realmente um armário cápsula. E aí, 2020, né? A gente está em 2020, mas a partir de 2010 para cá, a gente tem a evolução do armário cápsula com o surgimento da tendência anticonsumismo e do minimalismo. Então, a gente começa, se a gente jogar um monte de críticas, né? Porque as pessoas que são muito adeptas desse novo armário cápsula ligado ao minimalismo, elas são bem restritas, então são um número X de peças, que eu vou falar depois, e tem que trocar a cada 3 meses. E aí entra numa crítica de uma estética um pouco elitista, né? Porque só pode escolher não consumir quem já consumiu muito. Então, a gente começa a ter críticas aí a esse armário cápsula tão fechado. Então, o que eu tento juntar é tudo, desde que veio da Suzy até essa ideia do minimalismo, para a gente pensar um pouco como isso faz sentido para a gente e como essas ideias mudam o nosso armário de acordo com a nossa rotina, de acordo com o que a gente precisa, né? E não como uma regra que tem que ser seguida ou um desafio que a gente tem que fazer. Então, isso é um pouquinho do que a gente está tendo hoje. Se vocês colocarem aqui, vocês vão ver uma hashtag 3333, né? 333, que é um projeto de uma americana, que ela se chama Courtney Carver, e o projeto dela são passar 3 meses com 33 peças. Então, o armário cápsula hoje está muito ligado, o conceito está muito ligado a isso, né? Esse tipo de desafio. Então, você vai, limpa seu armário, fica com 33 peças e posta ali você vivendo com essas 33 peças, incluindo os sapatos, tá? Alba, se você me permite, eu acho que a gente sempre tem 2 visões de tudo, né? O minimalismo, né, xiita, extremista, de onde surgiu o conceito do armário cápsula, né? Ele pode muito bem ser adaptado às pessoas que de fato querem praticar planejamento de guarda-roupa, querem planejar
e não praticar de uma regra tão extremista como essa, né? Vai lá. Às vezes, essas regras, às vezes... Eu acho que as mulheres, acho que elas vão caminhar muito, sair muito mais dessa questão do consumo errado, né? Ir para o consumo correto, sim, cada vez mais, sim, né? Também não acho que todo mundo vai começar a fazer home office também de um dia para o outro, mas, né? Estamos caminhando para lá e aí você tem o essencialismo, né? Que eu acho que assim, o que a gente tem que buscar como ser humano para tentar evoluir, assim, a gente tentar reduzir de fato o impacto nas nossas escolhas em termos de guarda-roupa, né? Uma calça jeans com uma lavagem mediana aí são 10 mil litros de água que se gasta com um par de jeans, uma calça jeans, né? Então, assim, a gente não ser tão extremista ao ponto assim, quem se sentir confortável, obviamente, né? Mas não nem tanto minimalismo, né? Mas aquilo a gente começar a focar naquilo que é essencial de fato para nossa vida, para nossa existência, né? Isso Eu acho que o armário cápsula está muito alinhado com isso. Assim. Sim, e abrir espaço para essa reflexão, né? Também. Quando a gente começa a ver o que faz sentido ou não, a gente começa então a abrir esse espaço para essa reflexão. Isso é importante para mim, eu preciso ter isso, está me deixando mais bonita, está me deixando próxima do meu objetivo. Então, falando um pouquinho disso, a definição do armário cápsula, para mim, ela seria uma organização do guarda-roupa de forma simples e concisa, dando preferência para poucas peças que combinam entre si e satisfazem a sua necessidade diária. Então, né, um armário que funciona entre si, onde todas as peças funcionam entre si. Então, não dá, a gente não compra em todos os lugares sem planejar e as coisas milagrosamente combinam. Elas combinam quando a gente planeja, quando a gente vai para o shopping com uma intenção, com uma lista de compra, sabendo o que fica bom para a gente, o que não fica. Então, eu acredito que seja isso e que eles realmente combinem entre si, porque se toda vez você for pegar uma blusa e não tiver nenhuma calça para usar com aquela blusa, você vai ficar com a vontade de comprar uma calça para pôr com aquela blusa. Então, o guarda-roupa é importante essa versatilidade, acho que essa palavra e aí você não conta para ninguém, né? É um segredo só nosso aqui, né? Esse é o segredo do Up, né? Que é isso que a gente faz, assim. Tentar planejar, fugir dessas compras mais impulsivas e óbvias da balada, né? As mulheres normalmente, acho que eu vi uma reportagem há pouco, que, sei lá, 80% das mulheres compram roupa para sair, né? Sim. E quanto tempo a gente fica saindo de fato, né? Sei lá, 10%, 20%, a gente tem interações sociais, assim, de noite, né? Então, a gente normalmente compra essas roupas e depois fica um dia a dia para usar a roupa da balada e não consegue jogar, né? Não, é bem isso. O ponto de partida para ter um guarda-roupa planejado é o autoconhecimento. Então, eu sei que muitas de vocês já foram no espaço do Edu e do Thiago, conhecem a do Up. Então, vocês já têm ferramentas de autoconhecimento. Vocês já conhecem o corpo de vocês, as cores, os estilos e o objetivo. Então, é importante o que o Edu falou, a gente conhecer a nossa rotina. Porque o que acontece muito é isso, a gente compra para um evento, para uma coisa especial, e esse evento ocupa 5% da nossa rotina, sendo que 40% do tempo a gente passa do trabalho. E aí, quando vai trabalhar, a gente usa a mesma calça de segunda a sexta e 3 blusas que a gente alterna. Então, isso é importante saber qual realmente é a minha rotina, o que eu realmente faço. E não é para tudo que a gente faz que a gente precisa realmente planejar o armário. Se grande parte da sua rotina é ficar em casa e para você não tem importância, talvez a roupa que você use, vamos realmente focar naqueles momentos que existe uma interação social. Que é esse momento que é importante. Então, o momento que você sai na rua, que você encontra pessoas, que você trabalha, esses são os momentos que a gente deve se preocupar mais e investir mais em peças e investir mais tempo do guarda-roupa. Isso é super legal, Alba, porque, assim, por exemplo, o que a gente vê aqui, né, quando a gente, nesse processo de consultoria que o Thiago toca com as meninas, a gente pede sempre uma troca de referências, tal. Normalmente chegam referências completamente desalinhadas ao dia a dia da pessoa. Né? Assim, pô, você pega transporte público, você não vai conseguir usar salto alto o dia inteiro. Você sai de casa às 6 da manhã, volta meia-noite, provavelmente você precisa ter algumas opções ali no seu guarda-roupa, né, Ti? Não posso usar salto alto? Não, pode, meu. Faz um look bafo
pega uma sandalinha, põe na bolsa o salto e vai. Eu acho que a gente tenta também projetar, né? A gente tenta ter às vezes, projetar uma vida que a gente gostaria de ter, né? Mas é importante saber qual que realmente é a nossa vida e onde a gente quer chegar. Talvez a gente tenha uma vida que a gente não gosta hoje, mas a gente quer chegar em algum lugar. Então, isso também é importante ter em mente, onde a gente quer chegar com isso. Corpo, olhar com carinho para o corpo, qual a parte do corpo que gosta mais, que gosta de ressaltar, tipos de modelagem de roupa que ficam bem, que você põe, se sente poderosa, se sente bonita, toda vez que põe, acredita que valoriza o corpo. De novo, eu acredito que vocês que já passaram pela consultoria sabem muito bem mais isso, mas é importante a gente levar em conta sempre as cores que valorizam a gente. Aqui a gente não precisa de nenhuma análise, tem algumas cores que a gente põe e automaticamente alguém fala, nossa, como você tá bonita com essa cor. Então, a gente também tem uma ideia das cores que ficam bem pra gente. Não é a cor que a gente gosta, mas é a cor que a gente fica bonita, tem uma grande diferença. Eu percebi que cores que eu fico bem, coloca na frente, no armário, olha, vê se seu rosto aparece. Sempre é o rosto que tem que aparecer com uma cor. Qual estilo que você gosta, né? Que estilos de roupa? Eu gosto mais prático, eu gosto mais confortável, eu gosto de parecer mais esportivo, eu gosto de parecer mais social, mais elegante, mais poderosa, mais sexy, mais bonita. Então, o estilo importa muito também. E, de novo, os objetivos com esse armário, né? Que mulher que eu quero ser e que mulher que eu quero projetar. Então, muitas vezes no trabalho eu quero ser promovida. Então, eu tenho um objetivo dentro do trabalho, que é uma promoção. Então, como o meu armário pode colaborar para que isso aconteça, né? Como a minha aparência pode colaborar. Então, isso faz muito. A gente chama Closet Clearing, que seria a limpeza desse guarda-roupa, tá? Todo armário cápsula, ele passa por uma limpeza de um guarda-roupa. Não tem como a gente ter um armário conciso, com poucas peças, com todas elas lá. Que essa limpeza, tá? Esses dias em casa, todo mundo, né, consegue pensar um pouco nisso. A primeira ideia, então, é que se faça isso em um dia só, tá? Eu sei que existem muitas regras de organização, pessoas que façam em 4 dias, uma gaveta por vez. O ideal é que todas as peças que você tem estejam limpas e ali disponível para você poder comparar elas e escolher com quais você fica. E que seja feito num dia só. É cansativo, mas é importante isso acontecer. Então, a roupa cápsula, não sei que a gente sempre limpa armário, né? Todo mundo já limpou o próprio armário. Mas a gente tem uma ideia de sempre ir tirando aquilo que não usa. Quando os manuais de guarda-roupa cápsula, e o que eu percebo é o contrário. A gente tem que ver o que a gente ama, em primeiro lugar. Então, escolher aquelas peças que você gosta de verdade, que você usa, dá o foco no positivo, porque começar a tirar, isso eu não uso, isso eu não uso, quando você vê, você fala, mas será que eu não posso usar? E aí você começa a criar um monte de objeções. Quando você vai pelo contrário, pelo lado do amor, isso fica muito mais fácil. Isso eu amo, isso eu quero manter. Isso aqui mais ou menos. Então, isso aqui eu tô em dúvida. E a terceira pilha é tipo, cara, isso eu não vou usar mais. A missão dessas peças foram cumpridas ou não, acabou. Então, sempre começa pelo o que eu amo. Se eu fosse reservar uma mala, com as coisas que eu mais amo, que eu mais gosto de vestir, como eu faria essa mala? Então, essa seria a ideia de virar um pouco a chave e não começar procurando já o que não serve para tirar. Então, comece procurando o que vocês amam. Isso faz bastante diferença. Depois que você parou tudo... Uma coisa, Alva, que você me ensinou lá no curso foi que cuidado, que a gente ouve muito, né? Isso aqui eu vou guardar porque depois volta a moda. Volta a moda. Depois a moda volta e eu já tenho ela aqui, né? E aí a Alva me ensinou o quê? Olha, por mais que a moda ela transite, né? Ela é cíclica de tempos em tempos, você daqui a um ano você vai querer usar a nova moda com uma blusa com aspecto antigo e velho, né? É isso que a gente tem que pensar também, porque não é porque a moda, exceto algumas peças muito essenciais, bem, né, tops, enfim, né? A moda, o que eu falo é que ela é esperta, né, gente? É um mecanismo feito para vender. Então, assim, não volta igual, né? Eu sempre uso um exemplo, por mais que aquilo volte, ele volta com um pouquinho mais arredondado, ele volta um pouquinho com azul um pouquinho mais esverdeado, né? Então, as coisas voltam, mas elas não voltam iguais. Eu sempre peço para os meus alunos de produção de moda, para eles assistirem 2 filmes para comparar,
que é muito interessante, até vou deixar a dica, que é o Grande Gatsby. O Grande Gatsby é um filme sobre os anos 20, que ele foi refilmado em 1970, depois ele foi refilmado em 2013, eu acredito. Se você olhar os anos 20 do filme de 1970 e os anos 20 do filme de 2013, eles são muito diferentes. O anos 20 de 1970 é velho. O anos 20 de 2013 é novo, é atual. Você quer todas as peças, é tudo lindo. Então, tem uma ideia que a moda ela vai voltando. Os traços mudam, as cores mudam, o material muda, né? A gente tem muito mais tecnologia hoje, têxtil. Então, guardar coisas com esse intuito é muito complicado, a não ser que você goste desse visual retrô. Aí é uma outra história. Eu gosto de coisa vintage, então são outras histórias que têm a ver com o seu estilo. Mas quem gosta de coisa nova, realmente não faz sentido ficar gravando. Eu acho uma coisa muito importante também, né? É que a gente tem a compra por impulso, né? Uhum. E às vezes fala assim, eu acho linda essa peça, maravilhosa. Uhum. E ela acaba não dando essa peça embora na primeira vez. Sim. Na segunda vez ela também não dá embora. E aí na terceira vez, liberta essa peça. Porque você não vai usar, porque às vezes foi num impulso que não era era aquela força do momento, tava com alguma amiga, ou comprou para fazer alguma coisa, não fez. Então é uma peça morta no guarda-roupa, aí ela vai ocupar espaço. Né? Mesmo que nova e doa. Né? Mesmo que nova. Mesmo que a gente tem essa dificuldade, é novo, eu paguei caro, mas tá usando? Assim, não. Então, assim, você ama. Quantas vezes você usou no último mês que você ama tanto, né? Então, é um pouco isso, assim, que a gente tenta fazer. A gente cai nessas ciladas, né? Eu tenho blazer aqui que não me serve mais. E eu falo, eu comprei na época que eu trabalhava na Ricardo Almeida, é tão bonito, é tão bem feito. Será que um dia se eu não emagrecer? Gente, assim, eu não vou usar, eu tenho certeza, né? Aí esses dias eu falei, não, eu vou dar para algum aluno que precise do blazer, por exemplo, que trabalhe de forma social, que não é o meu caso. Mas a gente... da roupa cápsula, uma coisa muito importante é limpar o espaço. Fazer uma pausa é limpar o espaço. Quando a gente está trabalhando nessa limpeza, cansa. Então, é importante a gente fazer pausa, beber água. E quando terminou de separar tudo, é legal limpar o próprio guarda-roupa. Realmente limpar, passar um pano, ver como ele vai ficar. Porque como você vai voltar ali só peças que você ama, né? O ideal, então, é que ele seja arrumadinho, limpinho, cheiroso, gostoso. Dê um destino para as pilhas dúvida e missão cumprida. Aqui a gente não falou nem de número de peças, a gente falou para separar o que ama. As coisas que são missão cumprida, que você percebe que não são mais adequadas para você, o ideal realmente é fazer uma doação ou, para quem tem paciência, vender. Eu tenho dificuldade em vender roupa, tá? Mas tem gente que tem paciência de entrar no Enjoei e se cadastrar e vender, mandar para a Basília. Missão cumprida, a gente tem que já nesse dia mandar ela embora. Acabou, a missão dela se foi, assim, pegou ela, põe no porta-mala do carro, vai deixar lá no brechó do Asa, vai deixar na Unibis. Essa missão cumprida, ela tem que acabar. E você vai ficar com duas pilhas, a do coração e a dúvida. A pilha dúvida, a minha sugestão, quando a gente está pensando no armário cápsula, é realmente tirar ela do espaço. Então, tira, põe numa caixa, põe em outro quarto, põe em outro armário, porque se está em dúvida, você não lembrar daquelas peças nos próximos 3 meses, talvez já é melhor também dar o mesmo destino da missão cumprida. Isso. Então, o que eu faço é o seguinte, eu deixo a dúvida do lado enquanto eu estou montando a cápsula, porque às vezes no conceito de criar versatilidade e tal, né? Você precisa complementar com alguma coisa. Isso. E aí eu guardo todas elas e deixo dentro do meu armário só a cápsula. E aí, quando eu for renovar minha cápsula, eu pego as novas. Você ter pouca roupa dentro do guarda-roupa, gente, é muito importante. É muito bom. E aí, Edu, depende um pouco da quantidade, né? Porque, assim, por exemplo, no meu armário, as peças dúvida, se eu pegasse o que eu amo, daria mais ou menos em torno de 40 peças. Mas tem gente que ama umas 100 peças, né? Então, aí também ela vai ter que escolher entre essas 100 que ama, as que ela vai deixar. E aí a dúvida realmente já é algo para ficar de lado, né? Então tem que pensar um pouco nessa questão da quantidade. Tem que pensar sobre regras e objetivos. Então, quando a gente limpa o armário, a gente toma consciência do que a gente tem realmente ali.
O armário cápsula, eu não falei para assustar vocês, né? Nem quero que todo mundo siga uma regra, mas a gente fala numa quantidade entre 30 e 60 peças, tá? Os cápsulas da internet que a gente vê, eles falam numa quantidade de viver por 3 meses normalmente, com um certo número de peças que é de 33 a 37, que varia um pouco. Eu não tenho isso, eu sigo os conceitos, mas eu não tenho contado quantas peças eu tenho, eu devo ter muito mais. Então, uma regra importante é por quanto tempo eu vou viver com essas peças e por quanto tempo eu quero ficar ali pensando, versatilizando esse armário. A gente sugere de 3 em 3 meses porque é troca de estação, primavera, verão, outono, inverno. Então, quando a gente tem essa troca de estação, a gente tem novas coleções nas lojas, promoção, então você pode até agendar uma troca junto com o Edu e com o Thiago. Então, você faz isso de 3 em 3 meses, é um período interessante para continuar na moda, vamos dizer assim. Eu faço uma cápsula a cada estação. É mais ou menos essa a ideia. Aí eu pego toda a pilha do talvez, né? E faço a cápsula da estação, tiro de dentro do guarda-roupa para liberar espaço e continuo, entendeu? É isso mesmo, essa seria a ideia. Então, você vai ter dentro do guarda-roupa só as 33, ou 37, ou 40, ou 60 peças que você quer usar naquela estação. Daqui a pouco você vai rever. E no próprio uso, a gente vai falando, isso aqui não faz mais sentido, isso aqui eu quero tirar, isso aqui eu não quero ter mais. Então, tem um pouco isso. Aqui, essa camisetinha significa realmente a quantidade de peças. Você vai fixar quantas peças você quer ter nesse armário ou vamos ver o que dá, tá? Então, eu acredito que até 60, mais que 60 já não é cápsula, tá? E a gente já começa a falar de um guarda-roupa grande. Até 60 peças seria um guarda-roupa enxuto. Falando tudo, tá bom, gente? Sapatos, calça, blusa. O que não conta? Roupa de ficar em casa, bijuteria pequena. Agora, lenço, bolsa, acessórios desse tipo, sapatos, até 60 peças seria algo interessante, assim. E aí a gente tem que pensar também em substituições, tá? Quando a gente limpa o armário, a gente começa a perceber que aquilo não combina, que você não tem peça suficiente para trabalhar como você colocou ali no seu guia de autoconhecimento. Na limpeza, você começa, então, a perceber que faltam coisas, né? É nessa limpeza que a gente tem a tomada de consciência. Eu acho... eu sei que vocês já estão num outro nível e já foram atendidas pelo Edu, mas eu vejo, e pelo Thiago, mas eu vejo que muita gente... esse é o primeiro momento que toma consciência que precisa comprar roupa, né? Preciso comprar coisas realmente que façam sentido, que tenha significado para mim. Isso. Então, a Ivandra acabou de falar aqui, falando assim, olha, eu de fato não nasci para o armário cápsula, tá? Só que, calma, Ivandra, porque o armário cápsula não é esse conceito, essa definição de regras ela é importante. Por exemplo, a gente vai ver na prática que o Thiago montou um armário cápsula com 35, 37 peças e é o ato de planejar, é só isso. Né? Então, você cria a sua regra, dá para deixar sapato de fora, dá para deixar acessório de fora. Isso, você tendo só 35 peças para você trabalhar e conseguir passar melhor a sua imagem, já vai te ajudar muito. É isso. E é o que eu falo também, a gente pode definir regras em ter 2 cápsulas, né? A gente pode ter uma cápsula de trabalho e uma cápsula para eventos sociais. E aí aquelas roupas podem ficar separadas, ou algumas até conversam nos 2 armários, mas a gente pode ter. Eu tenho muitas calças jeans, eu tô lendo, gente, tá? Certo? Jeans vale ter bastante? Eu posso responder essa pergunta daqui a pouco? Tá, Thaís? Ela vai vir aqui na nossa resposta, tá? Falando um pouquinho, então, de categorias. Como a gente escolhe as peças, né? Aqui o importante é a gente ter o maior número de versatilidade. Então, peças iguais geram looks iguais. Tá? Então, essa é uma ideia que também a gente tem, o ideal é ter peças diferentes. Então, uma calça jeans escura, uma calça jeans clara, uma calça jeans clochard, uma calça jeans flare, né? Assim, dependendo da modelagem. Essa é uma das minhas opiniões, porque senão, por exemplo, acontece muito. A gente gosta muito de casaco, né? E aí a gente tem no Brasil pouco frio.
Então, o que eu gosto de falar, de pensar nas peças escolhidas por categoria, é que quantos casacos eu preciso para passar o inverno, certo? Eu preciso de 8, 10, 12. Então, aqui você começa a olhar quantas peças você tem por categoria, e essas peças elas não se substituem, porque você ter um casaco não faz você ter uma blusa, uma camiseta, né? Não dá para usar uma camiseta no lugar de um casaco. Então, as categorias que eu acredito que existem são joias e bijuterias, acessórios, aí eu falei de bolsa, luva, chapéu, echarpe, etc. Os sapatos, as blusas, as calças, saias, vestidos e casacos. Se a gente pensar aqui, só saia e calça se substituem, né? O restante, se você tem talvez o conjunto de blusa e saia também substitua um vestido. Seguindo aqui, eu coloquei algumas regras de versatilidade que eu sempre falo. A primeira, a gente sempre, quando compra uma peça, o ideal é que a gente saia uma peça, né? Pra gente manter esse guarda-roupa organizado. Eu não faço isso na minha vida, eu acho difícil, tá? Porque às vezes eu preciso comprar e não quero que nada saia. Mas existe essa ideia, então, sempre pensar se a gente tá com muita coisa e comprou, o que a gente pode tirar. O ideal é a gente ter mais blusas. Então, 3 para 1 seria 3 blusas para cada parte de baixo. Blusas a gente troca mais, suja mais, então é importante. E é importante também que as peças combinem entre si. Então, que uma peça combine com outras 5 desse armário, porque a gente consegue misturar bastante. Aqui a gente consegue isso muitas vezes quando a gente fala de terceira peça, casaco, colete. Acho que o Thiago também vai explorar isso bastante com vocês. Aqui, gente, uma coisa interessante, eu acho que isso o Thiago faz muito bem para vocês, e é que cria uma cartela de cores do seu armário, né? Que cores combinam entre si? Todas as cores combinam, porque isso fica muito mais fácil. Alguém falou aqui, meu problema é combinar. Então, quando a gente tem uma cartela de cores, a unidade desse armário vai ser dada por essa cartela. Então, escolham 4, 5 cores-chave daquele armário que combinam entre si. Então, essa pilha aqui da esquerda, vocês podem ver, tem marrom, tem laranja, tem vinho, tem azul claro, azul escuro, mostarda, mas todas elas puxam para cores mais quentes, né? Então, se a gente olhar bem, essas cores todas combinam entre si. A gente tem o laranja combinando com o vinho combina com o marrom, e aí a gente pensar, então, nessa cartela de cores. E aqui eu tenho um exemplo de uma cápsula de 37 peças. Vou passar depois essa referência para vocês. Então, aqui temos off-white, caramelo, rosé, azul e preto. E as peças, então, todas nessa. Uma outra coisa interessante é para mala, né? A Evandra falou aqui. Então, para a gente fazer mala é interessante também. O que eu amo, que eu vou levar nessa viagem, que tem a ver com o clima e que é suficiente para eu passar 10, 12, 14 dias. Então, esse conceito de escolher 5 cores e organizar a mala de viagem com esse planejamento ajuda muito. Então, não quero para o meu dia a dia, não é isso que eu quero. Onde eu posso aplicar esse conhecimento? Na própria viagem. Então, mala de viagem... Cápsula é um exercício de você fazer uma mala para um intercâmbio de 3 meses. Isso, é isso mesmo. E os cursos de mala que tem por aí, eu já fiz alguns, todos seguem esse mesmo conceito. Então, é um conceito de trazer a cápsula para uma viagem, né? Para esses dias. Você foca no que você ama, no que é fácil de fazer manutenção, que está de acordo com o clima, e faz aquela mala para aquele período. Então, para malas, é muito útil isso, e sempre pensando na cartela de cores, tá? Coisas que combinam entre si, que vai possibilitar o maior número de combinações possíveis. Vamos seguindo, então esse é um momento então de autocuidado. A gente percebe que quando a gente compra
com mais planejamento, a gente faz escolhas melhores, os meninos já falaram isso várias vezes, a gente gasta menos e coisas que vão fazer diferença no nosso visual, e não com um monte de compras sem planejamento, que depois aquilo não faz diferença nenhuma, então a gente gasta sem motivo, né? Acho que é importante a gente gastar com o que gosta, com o que vai vestir bem, com o que funciona pra gente. E aí, como que você vê, Alba, por exemplo, a qualidade, né? Porque para eu ter um armário cápsula, é importante, nem sempre eu vou pagar mais barato, certo? Sim, uma coisa importante, isso estava no slide anterior, eu anotei, só que eu não leio, tá, gente? Eu vou falando. Então, é importante essa pergunta. Quando duas coisas que são muito importantes para a gente ter um armário que a gente usa muito, né? Vamos dizer assim, é manutenção das peças. A gente tem que fazer manutenção, costurar, pregar um botão, mandar para a costureira. E o segundo ponto é realmente comprar peças de qualidade um pouco maior, porque no fim das contas, você vai usar aquela peça vários dias, é importante que ela dure. Então, são coisas que a gente tem que se preocupar, sim. Muitas vezes, um armário cápsula, um armário restrito, não significa gastar menos, significa gastar melhor. Né? A gente não vai gastar menos absolutamente, às vezes a gente vai gastar melhor com coisas que fazem sentido. Melhor com planejamento e alinhado à sua rotina. E alinhado. E o pessoal vê as meninas que passaram aqui, né, que são quase todas as minhas clientes, né, tal. Eu sempre falo para elas aqui dentro algo seguinte: não adianta a marca. Eu já trabalhei em várias marcas, você também já trabalhou em várias marcas, você sabe que as marcas são. Marca não é porque ela tem um nome que ela é boa. Ah, sim. Não é? Isso tem que ser uma coisa bem clara. Não é porque ela tem um nome famoso que ela custa R$900 uma calça, que a calça é perfeita, veste bem, é maravilhosa. Não é isso, né? Tô errado, Alba? Não, né? Não. É isso mesmo, a gente tem que olhar o tipo de tecido, a costura fala muito sobre a qualidade, né? Até mesmo o avesso da peça, como aquela peça é cuidada pelo avesso. Então, tudo isso mostra a qualidade. E, bom, eu vou passando meus contatos, tá? Se vocês precisarem, eu estou no Instagram como Alba Prisão. Meu telefone e WhatsApp é esse 981701960. Esse número os alunos têm, então podem me contatar por aqui também. E meu e-mail albaprisão@gmail.com. Agora os meninos